Você pode ter certeza que eu vou ser a primeira pessoa a me jogar na oportunidade de assistir um besteirol, contanto que ele seja extremamente estúpido ou que ele seja muito bem executado, o que não é o caso de Rick Stanick, o mais novo besteirol da Amazon Prime disponível lá no Prime Video. O filme que conta com o elenco fantástico do Jermaine Fowler, com o Zac Efron, que vem num ano muito forte, o John Cena, que já se provou uma força muito grande dentro da comédia, e também o comediante de stand-up Andrew Santino, é um grande desperdício do talento de todos eles presentes nesse filme. Rick Stanick é um filme dirigido pelo Peter Farrelly, que surpreendentemente há 2 filmes atrás ganhou o melhor filme como diretor no Oscar através de Green Book. E querendo ou não, o Peter Farrelly é famoso por outras comédias, como Tem Algo Sobre Mary, Debi Lloyd 2, Não É Mais Um Besteirol Americano, Hall Pass, Kingpin e mais uma carreira extensiva escrevendo filmes no gênero. E apesar da ideia dele sobre Rick Stanick ser muito boa, eu acho que a execução dele é muito pobre, porque as piadas não são tão boas, elas se estendem por períodos longos demais e elas não são engraçadas, elas parecem extremamente forçadas e elas não são nem estúpidas e idiotas o suficiente para abraçar a galhofa e nem inteligentes o suficiente para promover uma reflexão. Elas ficam num meio termo muito estranho, onde o filme parece não ter grandes conexões. E isso vai se refletir até o final de Rick Stanick. O filme então vai acompanhar 3 amigos que, quando crianças, contam uma mentira de que a culpa sobre uma pegadinha que deu errado e incendiou a casa de um de seus vizinhos era culpa do Rick Stanick, um amigo imaginário deles. E depois de se safar desses eventos, todas as coisas que acontecem na vida deles que eles precisam de uma desculpa ou culpar alguém, eles vão utilizar o personagem do Rick Stanick para poder se safar de certa forma. Essa mentira vai sendo contada diversas vezes ao longo de 10, 20, 30 anos, enquanto eles ganham promoções, criam suas famílias, entram em relacionamentos, e eles vão usando isso para se recusarem a crescer de certa forma. É um grupo de 3 homens adultos com síndrome de Peter Pan, que é algo que eu conseguiria me relacionar muito fácil. E eles decidem usar o Rick Stanick mais uma vez para fugir do chá de bebê de um deles e vão para Atlantic City. Porém, enquanto eles estão lá festejando, a mulher de um deles tem um parto prematuro e eles são forçados a voltar mais cedo do seu programa, o que começa a levantar diversas questões sobre a veracidade e a existência do personagem Rick Stanick. Mas obviamente, para sorte deles, eles conheceram um ator amador de entretenimento adulto, digamos assim, que poderia fazer esse personagem para eles a um custo. Então eles contratam o grande John Cena para incorporar o Rick Stanick. E ele faz isso através de uma bíblia, onde os amigos durante décadas escreveram todas as mentiras que eles contaram sobre o Rick Stanick, desde a personalidade dele até os trabalhos dele, e ele começa a construir essa pessoa para se apresentar para a família e amigos. Eu não vou mentir, a ideia é verdadeiramente muito divertida e eu acho que poderia ter funcionado muito melhor caso as piadas verdadeiramente funcionassem, ou se elas fossem um pouquinho mais enxutas. Eu sinto que muitas das sequências são muito longas, como por exemplo a sequência onde eles acabam por acidente drogando um rabino, demora 20 minutos e a conclusão da piada não é boa. E Rick Stanick me perde de verdade quando ele tenta conciliar a estupidez e o besteirol que ele realmente é com a ideia de amadurecimento, honestidade, responsabilidade e autoconhecimento que ele prega para os seus personagens, porque os personagens simplesmente não têm uma fundação ao redor deles para que seja crível que você se importe com qualquer coisa que tá acontecendo naquele filme. A única pessoa que ganha um tempinho de tela na conclusão do filme para falar sobre si e pelos motivos pelo qual utilizava a mentira do Rick Stanick é o Zac Efron. Já os personagens do Wes e do JT, que são os amigos do Zac Efron, não parecem ter grandes motivos ou serem compelidos por algo grande a utilizar essa mentira para se afastar da família, como o próprio Zac Efron faz, o que torna as aventuras dele simplesmente pessoas de mau caráter, aparentemente. Agora, o grande coração desse filme é o John Cena de verdade, que parece entregar uma atuação completamente comprometida. Eu acho que ele se comprometeu e entregou tanto nesse papel e levou com a mesma seriedade ele como Rick Stanick que o Daniel Day-Lewis fez como protagonista de Sangue Negro. A simples presença dele como Rick Stanick em qualquer cena é capaz de manter sua atenção pelo carisma e magnetismo que ele traz e toda aquela comédia perfeita que ele executa num timing impecável, mesmo com piadas medíocres. Basta dizer que se você pegar o trailer desse filme, vai ser um compilado dos melhores momentos do John Cena, que é verdadeiramente engraçado, mas que é simplesmente o que tem pra oferecer o filme. Nada mais ao redor dele
possui peso nenhum ou interesse nenhum, é ele contracenando contra ele mesmo e vendo o quão longe ele consegue levar um filme medíocre a partir de uma atuação grandiosa dentro da comédia. Assistindo o filme eu comecei a achar que as personagens ao redor dos maridos são mais interessantes, as esposas têm mais ambições, têm mais traços de personalidade, mais impactos e são menos substituíveis do que os três protagonistas. E isso só não é verdade pro personagem do John Cena, porque a Bíblia, a construção de décadas desse personagem traz uma complexidade gigantesca, porque o Rick Stanick era um filântropo, humanitário, um grande amigo. Já o ator que interpreta o Rick Stanick era uma pessoa péssima, era um alcoólatra, era uma pessoa que teve problemas na família, ele não se via respeitado, não tinha valores, não tinha amigos, não tinha nada. Então essa dualidade do personagem é muito interessante, principalmente pelo que o John Cena consegue agregar dentro de tudo isso, que é ali uma certa complexidade, será que ele consegue viver isso ou não consegue, ele consegue sustentar essa conversa ou não consegue, como ele reage, onde é a linha entre o personagem que ele tá fazendo e a pessoa que ele é, que acaba se pagando de certa forma esperado no final, mas que quer fazer você se sentir um pouquinho emocionado, e é um final bonitinho, é isso que eu posso falar, é um final bonito. Eu vou ser bem honesto, eu me divirto muito com outros filmes de comédia do Peter Farrelly, mas eu sinto que Rick Stanick não conseguiu me pegar. Agora, como é de praxe em filmes de comédia, o seu aproveitamento desse filme vai depender do quanto você se conecta com o tipo de humor que ele tá fazendo ali. Mas entre todas as outras comédias dele, eu sinto que essa é uma das que menos se associa ao que eu acho verdadeiramente engraçado. Ou pelo menos eu sinto que faltou, ou que fosse mais extremo e mais absurdo pra eu conseguir achar engraçado. Eu acho que fica numa linha muito tênue entre o mau gosto e a zoeira, e não funcionou pra mim, infelizmente. Então pra Rick Stanick eu vou dar 1,5. 1,5 é simplesmente pelo John Cena, que é extraordinário, e as cenas em que ele faz as interpretações musicais de entretenimento adulto de grandes ícones da música, que são todas extraordinárias e fizeram eu gostar muito de momentos específicos de Rick Stanick. Mas todo o restante é vazio, assim como todo mundo ao redor do John Cena também parece não estar presente nesse filme junto com ele, por culpa de um roteiro que não se importa com ninguém a não ser com o John Cena.